Há 10 anos, toda criança ou adolescente, em algum momento da sua infância, sonhava em ser um jogador de futebol ou um astro da televisão. Hoje, na segunda década do século XXI, a realidade é um pouco diferente. O jovem, seja menino ou menina, deseja ser influente e ganhar dinheiro falando sobre o que gosta, expondo abertamente as suas ideias e até seu próprio estilo de vida e a intimidade na internet. O YouTube foi fundado em 2005 em São Francisco por 3 profissionais de tecnologia, Chad Hurley, Steve Chen e Jared Karim. Ele surgiu com o objetivo de armazenar arquivos de vídeo de maneira acessível, pois esses arquivos, grandes e pesados, eram praticamente inviáveis de serem compartilhados pelas ferramentas convencionais, como o e-mail. No Brasil, a plataforma chegou em 2007, mas foi por volta de 2010 que passou a se mostrar como um grande mercado para os jovens brasileiros. Qualquer pessoa poderia espalhar a sua palavra e a sua imagem de maneira mais pessoal e multimediática do que nos blogs, que já vinham dominando a cena virtual desde a metade dos anos 90. Em 2011, muitos jovens foram impactados pela onda de canais de games que dominava o YouTube na época. Júnior Silva era um deles, mas hoje, com seus 37 anos, abandonou os jogos e abraçou profissionalmente a carreira virtual como educador. Júnior, ou Schwarza, como ele é conhecido, é criador e apresentador do canal Poligonautas, e falando sobre astronomia, ciência e filosofia, já conta com aproximadamente 650 mil inscritos no YouTube em 7 anos de existência. O canal começou como gamer. Aí, em determinado momento, a onda gamer começou a dar uma esfriada, o canal começou a cair, e o meu sócio, que trabalhava comigo, ele começou a perder o interesse pelo conteúdo. E eu sempre gostei de astronomia, eu assistia Cosmos, eu gostava muito de ficção científica. Aí eu pensei, poxa, arriscar, vamos falar do Sol e vamos ver como vai ser o feedback, né, dessa galera. E eles gostaram muito, sabe? Eles tipo, poxa, que legal, traz mais. Eu falei, pô, legal, agora eu vou falar de astronomia. Júnior aprendeu no próprio YouTube a editar os seus vídeos e busca constantemente aprofundar seus conhecimentos. Sua credibilidade e seu respeito às fontes e ao público o ajudaram a conquistar o reconhecimento e o título de divulgador científico pela Sociedade Astronômica Brasileira, a SAB, instituição com a qual mantém constante parceria. Mas pensando em profissão, como será que ele se considera? Geralmente falo youtuber, mas também tenho falado divulgador científico, porque até então eu nem me considerava divulgador científico, porque eu não sou astrônomo. Só que, poxa, até o pessoal da SAB me chama de divulgador científico, então, poxa, então vou assumir a alcunha, né? Então, tenho falado mais de divulgador científico porque a palavra youtuber está às vezes atrelada a algumas coisas. Alguns youtubers têm feito besteira. E pensando nisso, ele continua. Porque você vai na aba em alta, é só bobagem. Eu não sou contra as pessoas criarem conteúdos de humor. As pessoas precisam rir. Só que eu acho que não é democrático. Você vai na aba em alta, só tem isso. Comédia, besteira, pegadinha. Apesar dessa realidade, Júnior é um dos que lutam muito para mudar essa imagem do youtuber como uma pessoa de vida fácil. Como qualquer outro profissional, trabalha cerca de 8 horas por dia, 5 dias por semana. Todas as etapas da produção são realizadas por ele mesmo, uma verdadeira empresa de um homem só. O vídeo demora às vezes 7 horas para ser feito, mas aí tem a às vezes tem reunião no meio da semana. Então, é uma coisa que consome meu tempo, totalmente. Tanto é que eu só tenho uma folga por semana, que é o sábado. Domingo, já faço vídeo de segunda. Depois de tanto esforço, a dedicação e a fé em seu trabalho finalmente lhe garantiu a renda suficiente para o seu sustento de maneira exclusivamente autônoma. Isso se deve principalmente às publicidades vinculadas ao YouTube, que o monetizam graças ao grande número de visualizações diárias que conseguem seus vídeos. Pensando naqueles que querem começar um canal, Schwarza dá a dica. Pega um assunto que você gosta e que você tem propriedade. Não tente falar do que está na moda, porque acho que uma hora a máscara cai. As pessoas vão perceber que você não tem afinidade com aquilo. Entendeu? Você não pode inventar uma afinidade, você tem que ter afinidade. Ao lado de profissionais como Schwarza, outros jovens batalham por visibilidade no universo do YouTube, seja por fama, seja por diversão. Sabrina Pimentel e Henry Victor, de 21 e 22 anos, criaram seus canais em 2015. Sabrina, em seu canal homônimo, já conta com 513 mil inscritos, falando sobre diversos temas adolescentes. Já Henry usa seu canal Biruleibe, de 3.900 inscritos, para jogar e falar sobre games. Sobre suas atuações e futuro profissional na plataforma, eles pensam de forma diferente. Sempre fui uma criança, uma adolescente muito viciada em YouTube. E aí em 2015, quando eu tinha 18 anos, eu decidi criar o meu canal, porque já era algo presente na minha vida. Já era muito natural para mim. No começo o YouTube ele era um hobby, mas eu sempre procurei profissionalizar o máximo possível. E hoje o YouTube ele é sim o meu trabalho. Mais do que isso, né? Eu falo que todo mundo que trabalha com YouTube tem que respirar YouTube. Desde montar o cenário até editar, postar, responder comentários, estudar o público, estudar os temas, sou eu.
Então você tem que gostar muito e tem que respirar isso. No começo eu era super empolgado, me esforçava pra atualizar sempre o canal, como se fosse uma obrigação quase. Mas depois de um tempo, quando a gente percebe que o retorno financeiro assim não é tão de imediato como a gente imagina, hoje em dia eu gravo mais por diversão, mas nunca pensei em desistir. Viver disso não, mas pra servir como um trabalho extra eu até que gostaria. Até porque no YouTube a gente não tem garantia de nada, assim, então não dá pra depender só dele, a gente sempre precisa de um trabalho fixo. Trazendo um conteúdo de divulgação cultural no canal Evertoons, Tom Dutra, de 32 anos, desde 2016 se esforça para encontrar o caminho do sucesso, mas sabe que não se pode queimar etapas, e mostra o quão difícil é a vida de um produtor de conteúdo. Mas tem aquela coisa, né? Sempre tem a parte das contas para pagar. Então, a minha mãe, ela fica com dó, porque o que acontece? Ela fala, nossa filha, eu vejo você trabalhando tanto e não tem um retorno. E eu falo para ela, mãe, eu gosto de fazer isso, e assim, eu espero que em breve eu tenha um retorno. Mas é o que tem pra hoje, né? Seja no início da carreira ou com ela já avançada, o trabalho no YouTube, se feito com seriedade, nunca diminui. Tampouco a consciência daqueles que se atribuem a responsabilidade de transmitir conteúdos de qualidade. Produção, apresentação e reportagem, Eric Astolfo e Felipe Werner. Assistência em produção e reportagem, Bárbara Lima, Jefferson Campbell, João Machado, Luciano Massi e Roberto Betacchi.